Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos falar desse importante pensador do século XIX, Karl Marx. E suas obras são estudadas tanto na filosofia quanto na sociologia, tá? Então vamos entender esse contexto histórico em que Karl Marx está inserido, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que foi o século XIX. Então, em meados do século XIX, a Europa está se caracterizando pela instabilidade política que começa com a Revolução Francesa. Tá? Esse espírito de revolução, de insurreição, ele vai se espalhar por todo o continente e vai ter várias tentativas de derrubar e substituir velhas ordens das monarquias, das aristocracias, pelas repúblicas democráticas. Então, esse pensamento estava muito em alta nessa época. Só que, assim, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, essa estabilidade política está ocorrendo, estamos lidando também com uma Europa com significativas mudanças em relação à industrialização. Então, a sociedade está mudando por causa das indústrias que estão surgindo, né? Alguns filósofos, eles começam a explicar os problemas modernos que aquele mundo industrializado, né, ele está trazendo, né, surgindo com o mundo industrializado, né? Então, esses pensamentos filosóficos que estão surgindo, né, seriam também, né, uma forma de oferecer soluções políticas, tá? Então, políticas e econômicas, né? Quem é uma pessoa que oferece essa solução política e econômica, né? O Adam Smith, ele vai escrever sobre o liberalismo, tá? Então, é nessa época também que ele está fazendo suas anotações, suas publicações das suas obras, que é estudado até hoje, tá? Só que assim, gente, nesse contexto, nós temos poucas pesquisas no âmbito social, tá? Então, não tem nada referente ao que? A estrutura da sociedade, tá? Então, olha só, em 1930 e 1942, né, o Augusto Comte, né, ele vai sugerir, né, uma possível ou até mesmo necessária, né, um estudo sobre a sociedade, né? Então vem aí ele sendo o pai da sociologia, tá? O Karl Marx, ele vai concordar com esse pensamento do Augusto Comte, né? Então ele vai falar que já havia passado da hora de ter uma abordagem objetiva e metódica, né, para poder analisar a sociedade, tá? Então ele não vai se propor a fazer esse estudo, né, estritamente sociológico. Então é onde ele tem a contribuição filosófica também, né? Mas ele vai pensar, né, o que ele está querendo fazer ali, né, ele está querendo explicar a sociedade moderna em termos históricos e econômicos, né, usando a observação e a análise para identificar as causas da desigualdade, tá? Então, o surgimento da pobreza. Então, ele vai analisar a história passada até o momento em que ele está inserido, tá? Então, o Comte, ele vai ver a ciência como um meio para atingir a mudança social, né? Já o Marx, ele vai apontar para a inevitabilidade da ação política, tá? Então, são dois pensamentos que se completam, ok? Mas para falar disso, vamos também falar um pouquinho sobre a vida do Karl Marx, né? Então, o Karl Marx, ele era alemão, né? Então ele foi considerado um importante filósofo alemão do século XIX, né? Ele também é considerado como um dos pais, né, fundadores das ciências sociais, né? Ele era também um influente economista, filósofo, político e historiador,
tá? Ele nasce na Alemanha e por causa da insistência de seu pai, advogado, né, ele estuda direito. Mas depois ele vai se transferir de faculdade, que é onde ele vai, de uma vez, estudar filosofia e a sua inclinação para a literatura, pelas quais ele tinha aquele interesse, tá? Então, na Universidade de Bonn e, mais tarde, na Universidade de Berlim, tá? Lá ele vai desenvolver o seu interesse por Hegel, né? Então, Hegel é um importante filósofo da dialética, tá? E ele vai se aproximar da filosofia hegeliana, tá? Ele vai também continuar seus estudos, ele quer fazer um doutorado, né? E ele vai, então, para a Universidade de Jena, em 1841, tá? Gente, o Karl Marx ele vai se tornar jornalista, tá? Em Colônia. Marx ele vai se mudar para Paris porque ele vai sofrer censura, né, do rei da Prússia, né? Então ele vai se mudar para Paris. Mais tarde ele vai morrer em Londres, tá? Mas já antecipei, né? Em Paris o que ele faz? Ele vai conhecer Friedrich Engels, né? Seus livros têm muita contribuição do Engels, tá? E é onde ele escreve a sua teoria econômica, social e política, tá? Com o Engels mesmo, tá, gente? Os dois vão ser uma dupla de pensadores que vão discutir os assuntos, né? Usando a dialética lá que vocês viram em Hegel, tá? E a síntese, né, dessa dialética eles vão anotar e vão publicar, né, sendo os principais livros, né, A Ideologia Alemã, A Miséria da Filosofia, O Manifesto Comunista e O Capital, tá? O Karl Marx ele vai morrer, né, apátrida, então sem uma pátria, né? Então ele morre em Londres, né? E apenas 11 pessoas comparecem ao seu funeral. O que o Karl Marx ele não está sabendo é que as suas ideias, né, vão florescer, né, entre aspas, né, nas sociedades da União Soviética, da própria Alemanha e também da China, tá? Então ele não chegou a ver essas suas ideias, né, florescendo, ok? E aí a gente precisa sinalizar o que tem antes, né, da sua contribuição filosófica, tá? Então vamos voltar um pouquinho na história, tá? Então Maquiavel, quando ele está escrevendo O Príncipe, né, ele também observa o quê? Luta de classes em Roma, né, e na Renascença, o período que ele está inserido, né, e onde que ele vai anotar isso, né? Então ele vai anotar no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, tá? Mais tarde, tá, em 1755, Jean-Jacques Rousseau ele vai identificar a propriedade privada como fonte de toda desigualdade. Gente, Jean-Jacques Rousseau ele é muito importante para o pensamento que vai levar o quê? A Revolução Francesa. Tá? Então, os ideais iluministas do povo no poder vêm do Jean-Jacques Rousseau. Tá? A sua vida é totalmente contraditória, mas a sua obra da educação e seu pensamento mais voltado para a classe da população menos favorecida vai instigar o espírito que vai levar à Revolução Francesa. Tá? Então, o Jean-Jacques Rousseau ele é considerado um filósofo pai do esquerdismo, falando assim em linguagem popular. Tá?
E aí nós vamos ter em 1789 a Revolução Francesa acontecendo, né? Então ela é um divisor de água, tá? Então está surgindo ali a sociedade contemporânea junto com a Revolução Industrial, tá? E a partir dessa Revolução Francesa é que vai ser um modelo para muito pensamento depois dessa época. Tá? Então, pensamentos esse muito estudado pela sociologia, principalmente porque a sociologia nasceu com a industrialização e com a Revolução Francesa. Tá? Então, é a partir daí que Augusto Comte tenta e consegue, né, mostrar a ciência sociológica surgindo. Tá? E aí a gente tem em 1800 Hegel, né, desenvolvendo sua teoria de mudança histórica por meio do conflito intelectual. Né? Então, a tese antítese e síntese está acontecendo. Né? Você fala, eu falo, nós concluímos. Né? Essa conclusão pode gerar uma mudança do quê? Uma mudança de visão referente a algum assunto. Né? Então, você poderia pensar, de repente viu o A e o B discutindo e vocês vão concluir o C. Tá? Então, está acontecendo aqui isso com Hegel. Hegel também ele vai falar sobre o progresso histórico, né? Nesse livro, A Fenomenologia do Espírito. Gente, é um dos livros mais difíceis que eu tive contato, né, na faculdade. Tá? Então, não vou falar muito sobre ele, não. Né? E em 1819, o que está acontecendo? Nós temos o surgimento de um jornal para promover ideias socialistas. Né? Então, o Henri Saint-Simon ele vai lançar, na verdade não é nem jornal, é uma revista, né? Não sei pronunciar esse nome, e é onde ele vai promover a difusão dessas ideias. Tá? Reparem o seguinte, Karl Marx tinha acabado de nascer quando essa revista surgiu, ok? Então, depois do seu nascimento, o que nós vamos ter? Né? Então, em 1845, nós vamos ter Friedrich Engels, né, lançando um livro sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, onde ele vai escrever sobre a divisão da sociedade capitalista em duas classes sociais. Em 1880, Engels ele também vai tentar desenvolver as teorias de Karl Marx numa filosofia mais madura, né, o materialismo histórico. E aí, em 1923, então foi depois da Primeira Guerra Mundial, tá? O Instituto de Pesquisa Social é fundado e atrai acadêmicos marxistas para a Escola de Frankfurt, né? E em 1930, o marxismo se torna a filosofia oficial da União Soviética e de muitos outros países comunistas, tá? Então, a área de interesse do pensamento do Karl Marx é a filosofia política e as ciências sociais. Então, ela surgiu, né, como ciência mesmo, tá? Então, ela surgiu, né, com Augusto Comte, aprimorada pelo Karl Marx, ok? A abordagem, né, ideológica, tá? Então, isso é muito importante, tá? É o comunismo, né? E o foco, né, da sua filosofia é o conflito de classes. Resumindo, Karl Marx, ele foi um filósofo e revolucionário socialista que pressupôs que um futuro em que os trabalhadores derrubariam o capitalismo e construiriam uma sociedade onde todos fossem iguais. Né? Marx ele não vai viver para ver suas crenças em ação, mas essa ideia dele, né, essas ideias que ele deixou escrito, né, vão abalar muito a política do século XX. Né? Seus textos eles vão se tornar, né, uma importante influência em movimentos políticos e sociais ao redor do mundo. Né? Então,
quando a gente está pensando em Karl Marx, né, a gente pode fazer uma pergunta, né? A complexa história da espécie humana pode ser reduzida a uma única forma? Sim, Karl Marx ele vai dizer que sim, né? Ele vai escrever sobre essa forma no livro chamado Manifesto Comunista, né? Com a alegação de que toda mudança histórica acontece como um resultado de um conflito constante entre classes sociais dominantes, né? E as classes dominadas, né? Então são as classes mais baixas, dominantes está em cima, né? E os dominados embaixo, né? Em que as raízes desse conflito estão na economia, tá? Então Marx ele acredita que ele tinha tido um insight excepcional, né, e importante sobre a natureza da sociedade através dos tempos. Como eu mencionei, ele vai analisar a história antiga, né, a história passada, a evolução da humanidade até os dias em que ele está vivendo, né? Essas abordagens anteriores da história tinham enfatizado o papel dos heróis e líderes, né, individuais ou ressaltados em papéis desempenhados pelas ideias, né? Marx ele focou numa longa sucessão de conflitos de grupo, incluindo aqueles entre antigos mestres, escravos, lordes medievais e servos, né, empregados modernos e seus empregadores modernos e seus empregados, né? E esses conflitos, né, que vão formar essas classes, né? Então, ele a partir dessa sua visão, né, ele vai escrever, né, que esse pensamento que vai provocar uma revolução, tá? Então, vou falar um pouquinho do Manifesto Comunista, né? Então, tanto Marx quanto Engels, eles estudaram filosofia na Academia da Alemanha, né? Isso em 1830, né? Só que Engels é que vai contribuir com ajuda financeira, ideias e também habilidades literárias, né? Mas quem vai ganhar a fama, né, ser reconhecido como gênio, vai ser o quê? O Karl Marx, mesmo a publicação sendo em conjunta. Nesse livro, o Manifesto Comunista, Karl Marx ele vai procurar explicar os valores e os planos políticos do comunismo, né, um sistema de crença proposto por um pequeno e relativamente novo grupo de socialistas alemães radicais, né. O manifesto alega que a sociedade tinha se reduzido a duas classes em conflitos diretos: a burguesia, né, que é a classe detentora do capital, e o proletariado, né, que é a classe trabalhadora. Então, olha só, a palavra burguês vem de bourgeois, né, então ela vai derivar do francês, né, e significa o homem proprietário de negócios, né? Então aquela ideia de que o homem ele ascendeu socialmente para dirigir o seu próprio empreendimento, tá? Marx ainda ele vai falar sobre como a descoberta da América, a abertura de mercados indianos e chineses, né? E o aumento de produtos que podem ser trocados no século XIX, né? Eles levantam, né, eles rapidamente o desenvolvimento tanto do comércio quanto da indústria. Então, assim, o artesão ele não vai mais conseguir produzir para as necessidades crescentes dos novos mercados. O sistema de manufatura tinha tomado seu lugar. Como o manifesto relaciona, abre aspas, os mercados se mantiveram crescendo, com as demandas sempre aumentando, fecha aspas. Também vai criticar os valores da burguesia, tá? Então, o que ele vai escrever? Ele vai falar que antes as pessoas elas eram valorizadas pelo que elas eram, pelo ser delas, não pelo ter, né? Então,
a burguesia ela acaba reduzindo o valor pessoal ao valor de troca, né? Sejam eles valores morais, religiosos e até sentimentais, né? Eles vão ser esquecidos, tá? Enquanto todo mundo, eu estou chamando de todo mundo, cientistas, os advogados, poetas, sacerdotes, né? Essas pessoas elas vão se transformar em nada mais, nada menos que pessoas assalariadas, né? Onde havia ilusões religiosas e políticas, Marx ele vai escrever que a burguesia a substituiu pela exploração escancarada e desavergonhada, direta e brutal, tá? Então essa é a exploração, né? Decretos que antes protegem a liberdade do povo tinha sido atropelada por uma ideia de liberdade irracional, que é o que ele chama de livre comércio, tá? A única solução, de acordo com Marx, era que todos os meios de produção econômicas, como terra, matéria-prima, ferramentas e fábricas, se tornassem uma propriedade comum, né? Então, todos os membros da sociedade poderiam trabalhar de acordo com a sua capacidade e consumir de acordo com a sua necessidade, tá? Uma outra coisa que ele também vai propor é essa mudança dialética. Lembra que eu falei que Karl Marx ele é influenciado pela visão de Hegel? Então agora nessa mudança dialética eu vou explicar um pouquinho como que acontece, tá? Então o Hegel ele tinha descrito, né, nas suas obras, né, que a realidade não é como um estado de coisa, mas sim como um processo de mudança contínua, né? Então essa mudança ela é causada pelo fato de que toda ideia ou estado de coisa, que é chamado de tese, né, contém dentro de si um conflito interno, que é a antítese, que finalmente força a ocorrência de uma mudança, levando a uma nova ideia ou um novo estado de coisa, a síntese, né? Então, é a partir desse processo dialético, né, que é que o Hegel e Karl Marx eles vão se separar. Cada um vai ter, então, a sua própria filosofia em relação à dialética, tá? Hegel ele acredita que nunca podemos sentir as coisas no mundo como elas são, mas sim como elas nos apresentam, tá? E para a gente entender nossa existência, vamos chamar assim, nós precisamos de mente ou de espírito, né? E aí, então, é que a gente vai ter incontáveis ciclos dialéticos, né? Então, a minha fala com a fala de vocês, as nossas conclusões. E aí, não é só a minha com vocês, mas vocês com todas as pessoas que vocês já se relacionaram verbalmente em toda a sua vida, tá? Então, é essa ideia de síntese, tese, antítese, síntese, que a síntese é a conclusão desse pensamento, dessa conversa, tá? Então, ele vai dizer que isso vai ser a essência do espírito, né? Então, chamado de Gestalt. É isso, né? Esse Gestalt, ele vai levar vocês a rumo de uma harmonia, tá? Então, é aquela ideia de desenvolvimento por um estado de harmonia absoluta, tá? Então, Marx e Hegel então já não estão mais compartilhando do mesmo pensamento, porque Marx ele vai insistir que o processo não é uma jornada de desenvolvimento espiritual, mas de mudança histórica real. Então, é acontecimentos do mundo que vai mudando o quê? A visão, o modo de pensar e não nossas relações dialéticas, tá? Ele afirmou que o estado final livre de conflito, né? Então, o que está no fim do processo não é uma bem-aventurança,
né, espiritual, como o Hegel está falando, mas a sociedade perfeita onde todos trabalhariam harmoniosamente rumo ao bem-estar que é do coletivo maior, né? Então de todo mundo, ok? Então para ele é mais ou menos assim, ó, os valores da burguesia, voltando um pouquinho, ele está relacionado aqui, ó, os grupos, né? Então as pessoas se alinham em grupos com os outros que compartilham seus interesses sociais e econômicos, né, contra aqueles em conflitos com seus interesses econômicos, tá? Então a gente vai chegar na mesma coisa, né? Status socioeconômico de cada grupo definido por sua relação com a propriedade e os meios de produção, tá? Então nós vamos ter o proletariado possuindo poucas propriedades ou negócios, né? E a burguesia como a classe dominante que possui tudo. Gente, isso é tão fácil hoje observar na nossa sociedade que, se duvidar, enquanto eu estou explicando, vocês já visualizaram isso na cabeça de vocês, né? Então, quando os meios de produção mudam, por exemplo, da agricultura para o industrial, há revoluções e guerras, né? Então, nós vamos ter a classe dominante que vai ser substituída por outra, né? Então, a história é um registro dessas lutas de classes e substituições. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a visão sociológica do Karl Marx. Vamos pensar o seguinte: em épocas anteriores, né, os humanos eles haviam sido inteiramente responsáveis por tudo que eles precisavam, tá? Então, eu estou falando de vestuário, de alimentos, né? Estou falando também de habitação, não só para si, mas para os outros, tá? Quando as primeiras sociedades começaram a se formar, as pessoas passaram a contar mais umas com as outras, ok? Isso vai levar, de alguma forma, a ideia de barganha, tá? Quem vai usar esse termo barganha vai ser o Adam Smith, tá? Que é aquele que é considerado o pai do liberalismo, tá? E ele vai falar que essa barganha, conforme as pessoas trocavam, vai acontecer conforme as pessoas trocam coisas, né? Trocam suas coisas e seus bens, tá? O Marx, ele até concorda com o Smith, né, em que esse sistema de troca levou as pessoas a se especializarem no trabalho, tá? Mas ele ressaltou que essa nova especialização, ou seja, essa nova ocupação, também veio defini-las. Qualquer que seja a especialização ou a ocupação, seja o trabalhador agrícola ou proprietário hereditário de terras, tá? Ela veio para ditar onde essas pessoas viveriam, o que comeriam e o que iriam vestir, tá? Também impunha que na sociedade que ela compartilhava esses interesses e com quem os seus interesses entravam em choque, tá? Ao longo do tempo, isso levou à formação de distintas classes sociais envolvidas em conflitos, tá? Então, Marx ele vai falar que houve 4 estágios na história humana que ele entendeu como sendo 4 diferentes formas de propriedade. Então, ele está falando do como é que é o nome? Sistema tribal, originado na propriedade comum, ok? O sistema antigo de propriedade comunal ou estatal, em que a escravidão, tanto quanto a propriedade privada, começaram, ok? O sistema feudal e a propriedade, né? E o moderno sistema de produção, que é o capitalista, tá? Cada um desses estágios representa uma forma diferente de sistema econômico ou modo de produção, tá? Que em algumas turmas já viram, né? Em outras turmas eu ainda vou explicar, tá? E aí a gente ainda está falando do quê? Do trabalho, ok? E essas transições entre eles são marcadas na história por acontecimentos políticos turbulentos, tá? Como guerra, revolução,
quando uma classe de governante toma o poder da outra, tá? O manifesto comunista ele vai se popularizar com a ideia de que, pela compreensão do sistema de propriedade em qualquer sociedade, em qualquer época particular, podemos adquirir a chave para compreender as relações sociais, tá? E aí a gente vai falar do progresso histórico, tá? Então esse progresso histórico é assim, ó, a sociedade moderna tem grandes classes, né? Então a burguesia, dona das indústrias, e o proletariado, que é a classe trabalhadora, tá? Então, reparem aqui. O controle dos meios de produção enriquece a burguesia, tornando capaz de dominar a propriedade privada, tá? O proletariado, como maioria, possui pouco e vende seu trabalho para a burguesia, permanecendo pobre por causa da sua exploração. Reparem então as setinhas, tá? Então vou voltar para cá. O interesse próprio atenua a solidariedade na burguesia, enquanto uma concorrência sem fim alimenta crises econômicas frequentes, né? Esse status desumano leva à alienação e uma consciência de grupo que busca o seu próprio bem coletivo como classe, né? Então, ambas vão chegar nisso daqui, ó. A ideia de que a queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Gente, olha só, o Karl Marx ele também vai ser influenciado pelo pensamento do Jean-Jacques Rousseau, tá? Então, aquela ideia de que a desigualdade na sociedade civil era fruto do surgimento da noção de propriedade privada, ok? Marx ele vai oferecer uma nova abordagem aos estudos desse processo histórico, tá? São condições materiais nas quais as pessoas vivem e determinam a organização da sociedade, né? As mudanças nos meios de produção, então as ferramentas, máquinas usadas para criar essa riqueza, né? As causas e a mudança socioeconômica. Tá? Então, uma coisinha que ele vai chamar de materialismo histórico, né? Como vai ser conhecido essa abordagem. Tá? Então, ele vai oferecer uma explicação para essa transição entre a sociedade feudal e a sociedade moderna capitalista. Ok? São frutos de novos métodos de produção, né, econômica. Ok? No feudalismo, os nobres controlam os meios de produção agrícola, tá? Sendo proprietário de terra onde seus servos trabalhavam, né? Com a era das máquinas, uma nova classe surge, né? Então a burguesia, né? Ela vai surgir como proprietária do meio de produção, né? E aí vai levar mais ou menos a essa ideia aqui, tá? Então, como é que era o controle dos meios de produção, tá? Então, aqui, ó, é esse gráfico, né? Começa com a história humana, então nós temos o comunismo primitivo, tá? Depois, no mundo antigo, tem a ideia da elite social e o restante era tudo escravo, tá? Então, é você pensar as pirâmides, tá? As pirâmides que a gente estuda, ok? Nós vamos ter também na história a época do feudalismo, então a elite ela é aristocrática, tá? Então os camponeses, os trabalhadores agrícolas quase não têm direito nenhum, tá? E aí você tem que pensar de acordo com a civilização, o povo, a nação que você está querendo estudar, ok? Aí nós vamos ter o desenvolvimento, né, das grandes navegações, o desenvolvimento da industrialização e a consolidificação do capitalismo. Então nós vamos ter a burguesia e o proletariado, e hoje, né, o que seria para ele o fim de história, né, seria a ideia utópica do comunismo
radical, bem radical mesmo, que nem ele coloca nos seus escritos, tá? Então, o comunismo é uma ditadura do proletariado, né? Então, o conflito de classe está resolvido, todo mundo tem as mesmas coisas, não existe divisão social, todo mundo ganha a mesma coisa, tá? Não funciona muito, tá? O comunismo não funciona, né? A ideia socialista também não dá certo, ok? Então, quando acabou lá a Guerra Fria, né, que foi conflitos de interesse entre Estados Unidos e União Soviética, eu não vou me recordar quem foi que falou, mas disse que o socialismo não deu certo, mas o capitalismo também não, né? Então, essa análise dessa frase é baseada no quê? Nessas ideias aqui, tá? Então, com o fim da União Soviética, tá? Então, o que foi dita essa frase, ok? E nós vamos ter, então, a última coisa que faltou, os conflitos de classe. Mas, gente, isso vocês estão cansados de saber, que é aquele processo de dominação, né, da nobreza em cima dos agricultores, dos camponeses, que está resumido o quê? Aqui, tá? Nesse gráfico aqui, tá? Aqui, ok? E aí, turminha, nós falamos do materialismo histórico, ok? Nós falamos das classes sociais, tá? De certa forma, ok? Alienação, mas eu vou explicar, e o processo de mais-valia, tá? Então, vamos relembrar um negócio. O materialismo histórico, ele estuda as relações entre o trabalho e a produção de bens nas sociedades, tá? Então, é a produção material, que ela é diferente das ideias ou forças de vida, tá? Então, mudanças sociais e econômicas impulsionadas por motivos econômicos, tá? Que é o materialismo histórico, ok? Então, vamos pensar que a sociedade, ela está dividida entre a burguesia, que possui os bens de produção, tá? E o proletariado, que vende sua força de trabalho, tá? Não possui esses bens, ok? Ele vai falar ainda que a burguesia, ela não está interessada em mudar seu status social, tá? Em compensação, o proletariado, ele quer mudar essa situação através de uma reorganização política, tá? Então, o que temos no materialismo histórico? Tá? Nós temos uma tensão entre interesses de classes, tá? Então, as classes sociais, elas também geram aquela ideia de consciência de classe, tá? Então, um grupo dentro da sociedade, onde se reúne algumas pessoas, várias pessoas, com as mesmas condições sociais, tá? E aí nós temos ainda a burguesia e o proletariado. Então, a burguesia tem aquela ideia de deter a produção, tá? Ele tem a produção, tem máquina, tem capital para transformar matéria-prima, tá? E querem conservar o poder e manter seu status social, ok? Enquanto isso, o proletariado, ele vai vender sua mão de obra para os burgueses, sendo explorado, não tendo consciência do quê? Do seu valor, ok? Então, o proletariado deve descobrir sua força e combater a burguesia, tá? Então, seria a ideia de tomar o poder, ok? Turma, quando ele está falando de classes sociais e consciência de classe, ele não está dizendo isso sozinho, tá? O Engels está aqui junto com ele escrevendo o Manifesto Comunista. É nesse livro que está, ok? E a gente ainda tem uma outra ideia, né, do trabalho alienado, tá? Então, o trabalho alienado é quando o trabalhador perde a posse dos meios de produção, tá? E ele passa a se sentir como uma parte dessa linha de montagem, tá? Seria mais ou menos a ideia
retratada nos filmes do Charlie Chaplin, tá? Que ele está trabalhando na fábrica. E aí tem uma cena que é clássica, né? Que ele está com... eu não vou lembrar o nome da ferramenta, mas que ele vê uma mulher na rua e ele quer apertar os botões da roupa dela, tá? Então fica aí a dica para você assistir. Esse filme gera bastante risada, assim, eu pelo menos gosto, tá? Mas voltando aqui, essa ideia de alienação socioeconômica, né? Ela vai fragmentar o trabalho, né? Então vai ter uma fragmentação do trabalho, né? Que vai gerar uma fragmentação do saber humano, tá? Também essa alienação socioeconômica, ela tem a divisão social do trabalho, que vai levar ao quê? Essa ideia de alienação do indivíduo, tá? Então, os cidadãos, eles produzem bem e serviço e não podem comprar, não podem usufruir. Essa ideia de alienação, ela é muito ligada, tá? À ideia de quem trabalha na construção civil, como por exemplo o pedreiro, né? Então ele constrói um prédio maravilhoso de luxo que o próprio pedreiro não tem condições do quê? De comprar, tá? De adquirir um imóvel daquele, né? Salvo raras exceções, né? Mas a ideia de alienação está ali. Ele produz, ele faz, ele conhece, mas ele não tem a possibilidade de comprar, tá? Então, essa ideia legitima o controle social, tá? E o processo de mais-valia, né, que é assim, nós precisamos de 5 horas diárias para a gente produzir o que comer, o que vestir e estudar, tá? Então, nós trabalhamos 8 horas por dia, tá? E cada 3 horas a mais de trabalho seria o que? O lucro do sistema capitalista, né? Seria o lucro do seu patrão, tá? Então, essa é a ideia do que? Do lucro, tá? Do sistema do mais-valia, tá? Você trabalha, né? Você tem um tempo necessário para realizar o seu trabalho, né? Então, você vai receber a sua remuneração para as suas necessidades básicas, né? Esse salário é para suprir as necessidades básicas da sua vida, né? Então 5 horas seria o ideal, né? Mas o sistema capitalista impede que esse trabalhador exerça apenas 5 horas. Então ele tem que fazer 3 horas a mais, porque essas 3 horas a mais ele tem que gerar um lucro para o sistema capitalista, tá? Conhecido como mais-valia, ok? Turma, a aula ficou um pouquinho grande, né? E eu gostaria de fazer a referência diferente, tá? Porque às vezes vocês têm curiosidade, perguntam para mim o livro, e aí eu resolvi colocar os livros que eu utilizei para poder trabalhar com vocês o Karl Marx, tá? O Karl Marx e o Engels, de certa forma, tá? Então eu tenho trabalhado muito com vocês com esses 2 livros, e como eu precisava olhar uma perspectiva interdisciplinar, eu usei os outros de base, né, de apoio, tá? E se vocês quiserem depois, esses aqui eu sei que tem PDF, esses aqui não, porque eu precisei comprar, tá? Mas são as minhas referências que eu utilizei em aula com vocês, tá? Um beijo para todo mundo. Se ficar com dúvida, principalmente os terceiros, tá? Entre em contato comigo, ok?